Nós temos um grande desafio, que é o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos um ide em nossas costas. O Senhor colocou um encargo sobre nós de irmos ao mundo pregar o seu Evangelho, anunciar a sua tão grande salvação. Mas para que as pessoas acreditem em nós, para que a nossa voz ela possa alcançar as pessoas, nós precisamos ter uma postura ética adequada. Precisamos ser cristãos por excelência. Precisamos ser os melhores que Deus tem. Amém? Amém. Quem quer ser o melhor que Deus tem? Amém. Nós precisamos ter essa postura. Deus, eu quero ser um cristão por excelência. Eu quero dar o melhor para Deus. Eu quero dar o melhor de mim para o mundo. O apóstolo Paulo, ele se tornou um cristão por excelência. Ele se tornou um exemplo para os cristãos em todos os tempos e todas as épocas da vida da igreja. Grande homem de Deus, que deu a sua vida para Cristo e entregou a sua vida de modo sacrificial pela igreja, para cumprir no seu ministério, na vida da igreja, os sacrifícios que restaram de Cristo. É isso que ele diz. Ele ganhou essa realidade de ser um cristão por excelência. E ele sempre dizia para os irmãos que eles o imitassem, porque ele imitava Cristo. Sejam meus imitadores. Vamos repetir? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso não é só para o apóstolo Paulo. O Senhor, ele quer que todos nós cheguemos a uma excelência de vida cristã, que possamos dizer aos nossos discípulos: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O Senhor quer isso não só para os pastores, o Senhor quer isso não só para os diáconos e obreiros, o Senhor quer isso para todo aquele que é um cristão de fato. Ser um cristão por excelência, ser um cristão autêntico. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis da igreja. Estamos entrando numa grande apostasia, onde a igreja tem se desviado dos princípios básicos e até mesmo dos princípios elementares da igreja, da vida da igreja. Estamos num momento de crise espiritual. E o Senhor quer trazer essa igreja de volta para o centro. E trazê-la de volta para o centro é trazê-la de volta para Cristo. Porque a igreja sem Cristo não é nada, nem ninguém, nem a igreja sequer é. Cristo é o centro da igreja. Então o Senhor quer trazer a igreja para o centro. O Senhor quer ganhar a igreja de volta para si. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma postura adequada, de avaliar o nosso coração, quem somos, como estamos vivendo, como tem sido a nossa postura, o nosso comportamento cristão. Temos sido exemplo, temos autoridade para pregar a palavra, temos autoridade para condenar o pecado, temos autoridade para condenar o mal. Ou estamos vivendo em pecado, ou somos aliados do mal. Qual tem sido a nossa postura? Como temos vivido de fato em Cristo? É isso que queremos falar nessa noite.
E é isso que Deus quer falar a mim e a você essa noite, para que nós nos voltemos para Ele e cumpramos o seu propósito para as nossas vidas, que é ser um cristão por excelência. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12, versos 9 e 11. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse texto de Romanos, que é o texto básico da nossa mensagem, Paulo ele escreve dizendo: o amor seja não fingido. O amor é a essência da mensagem de Cristo. O amor é a essência da mensagem do Evangelho. E se nós não expressarmos o amor de uma maneira clara, se nós não expressarmos o amor de uma maneira honesta, não fingida, se nós não fizermos isso, nós já perdemos a essência de Cristo e perdemos a essência da igreja. Já não somos de Cristo e já não somos igreja. Porque o amor é a essência básica da mensagem de Cristo. Mateus capítulo 5, versos de 43 a 48. Nesse texto, Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a constituição do reino dos céus. Nós vamos ler aqui Mateus 5, 43 a 48, parte da constituição do reino dos céus. O que é uma constituição? São os princípios que regem um povo. E os princípios que regem o povo de Deus estão aqui. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A lei dizia isso: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí Jesus, ele altera isso, e ele diz assim: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. É fácil amar os nossos inimigos? Não é fácil. Mas se nós temos Cristo, se nós amamos a Deus e o servimos de todo o nosso coração, a essência de Cristo, que é amor, a palavra diz que Deus é amor, essa essência, ela vai permear o nosso coração, ela vai inundar o nosso coração, ela vai penetrar no nosso coração, e vai nos encher de amor, e vai nos capacitar a amar os nossos inimigos. Quando nós pensamos em amar os nossos inimigos, com o nosso sentimento natural, com o nosso coração humano e perverso, jamais conseguiremos amar os nossos inimigos. Mas se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e o tememos de todo o nosso coração, e o temos como essência dentro do nosso ser, então nós estaremos capacitados para amar os nossos inimigos. Se Deus é amor, e se nós temos Deus, então nós temos amor. E se nós temos amor, nós amamos os nossos inimigos também. É simples assim. Bendizei os que
maldizem, você vai bendizer, você vai falar bem daqueles que estão descendo a lei em você. Esse é o coração do cristão genuíno, do homem e da mulher que temem a Deus. São princípios éticos, básicos para a nossa vida cristã, que se nós não praticarmos esses princípios, nós seremos não somente cristãos medíocres, e estamos longe de sermos discípulos do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz não é carregar os seus sofrimentos, não é carregar as suas tribulações e provações. Tomar a cruz é para que no momento que você necessitar, você se crucificar nela, você morrer para você mesmo. Você tem que carregar uma cruz para que num determinado momento da sua vida você para, fica a cruz e você se crucifica nela, e você morre para você mesmo. Você mata os seus sentimentos, você destrói suas próprias opiniões, e você se crucifica, e você se mata para você mesmo, para que você tenha Cristo, e para que Cristo se sobressaia, para que Cristo viva e se expresse por meio da sua vida. Amém? Quantos entenderam? Carregar a cruz é para que quando você precisar dela, você morra dela. Morra para você mesmo. Interessante isso, né? E a gente fala: essa é a cruz que ele tem que carregar. Mas não é bem assim. Tem nada a ver. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Só quem tem Cristo é capaz de fazer isso. Só quem tem o amor de Deus no seu coração é capaz de fazer bem àqueles que te odeiam. A pessoa te faz o mal, e você então, quando ela precisa de você, você não vira as costas para ela, você faz o bem para ela. Só quem tem Deus é capaz de fazer isso. Só quem conhece o Evangelho e se rende ao Evangelho de Cristo é capaz de fazer isso. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Aqueles soldados estavam à volta de Jesus, escarnecendo dele, zombando, criticando, como também uma multidão ali ao seu redor, zombando e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, não fizeste tantos milagres, por que não faz o milagre de descer da cruz também? E ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Aí você poderia dizer: mas Cristo pode fazer isso. Anos depois disso, a igreja escolheu vários diáconos, e um deles, chamado Estevão, ele era ousado,
intrépido, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de sabedoria, e pregava o Evangelho como ninguém. E os chefes religiosos decidiram apedrejar Estevão em praça pública. No momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele dizia: Senhor, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe com quem que ele aprendeu? Com Cristo. Ele era um discípulo do Senhor Jesus, que anos depois estava passando por um sofrimento semelhante ao do Senhor. O Senhor foi numa cruz, mas o dele foi num apedrejamento. Mas ele aprendeu a lição. Ele aprendeu que aqueles que fazem parte do reino de Deus têm uma ética cristã adequada, guardam a palavra de Cristo em seus corações para vivê-la e praticá-la todos os dias da sua vida, custe o que custar, tenha qual seja o preço. Não importa o preço. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Nós só seremos considerados filhos do Pai que está nos céus se nós estivermos dispostos a ter um viver ético, adequado. Esse sermão da montanha é um sermão ético. É um sermão em que o Senhor, Ele dá os princípios que vão reger o povo de Deus, os princípios que vão reger o reino dos céus na terra. Nós temos que nos envolvermos com o Senhor, e nós temos que nos render à palavra do Senhor e praticar no nosso dia a dia, se queremos ser discípulo daquele homem chamado Jesus de Nazaré. Um dia ele chamou 12 e uma multidão seguiu, e centenas de milhares e milhões o têm seguido através dos tempos, seguindo Jesus de Nazaré. Na Idade Média, muitos entenderam essa mensagem e foram comidos pelos leões, lançados na fogueira, apedrejados, degolados, mas jamais negaram esse nome. Morreram glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Morreram praticando essas verdades, ou muitos deles morreram por praticar essas verdades. Irmãos, nesses últimos dias, Deus quer nos voltar para a sua palavra. Deus quer nos voltar para a realidade do Evangelho. Não é tempo de brincar. O mal está assolando o mundo, o mal está se aproximando de nós, e o Senhor está preparando e levantando uma igreja no Brasil, como em várias partes do mundo. Uma igreja verdadeira, uma igreja capaz de morrer por Ele, capaz de morrer porque segue o Jesus de Nazaré e se submete e pratica os seus princípios. O mal se aproxima, e o mal vai assolar todas as nações da terra, e Deus está preparando a sua igreja, e Deus está levantando uma igreja forte, vigorosa, cheia do poder de Deus, não para ser livre dessas situações, mas para morrer pela sua fé, morrer por Cristo. Deus está preparando uma igreja para morrer por Ele. Deus não está preparando uma igreja para ter riquezas.
Amém, irmãos? É muito sério o que eu estou dizendo aqui hoje. É profético o que eu estou dizendo aqui hoje. É o que Deus tem falado ao meu espírito. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus é bom. As pessoas estão praguejando de Deus, os ateus estão negando a Deus, e Ele faz o sol nascer para eles todos os dias, e Ele faz a chuva regar suas plantações e enriquecê-los cada dia, porque Deus é bom. Pois, se amarmos que vos amo, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui ele faz um fechamento, dizendo que o padrão de Deus para os seus filhos é que eles sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai que está nos céus. Esse é o padrão. Pode ser que nunca alcancemos esse padrão, mas a palavra nos exorta, nos admoesta a perseguir incansavelmente, de maneira perseverante, custe o que custar, esse caminho, o caminho da perfeição em Cristo. E para ser perfeito, tem que amar com o verdadeiro amor, não com fingimento, olho no olho do irmão, amando o irmão. Quem ama não critica o irmão. Quem ama não fala mal do irmão. Quem ama não julga o irmão. Quem ama serve o irmão. Quem ama é hospedeiro dos irmãos, hospeda os irmãos em sua casa com alegria e com satisfação. Quem ama dá a vida pelos seus irmãos. Foi o que Paulo diz. Quem ama dá a vida pelos seus irmãos. Então, o verdadeiro amor, esse amor não fingido, é um amor que é capaz de dar a vida pelo irmão. Não é só abraçar o irmão, não é só dar uma cesta para o irmão, não é só hospedar o irmão, não é só não falar mal do irmão, é ser capaz de dar a própria vida pelo irmão. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a mensagem maravilhosa do Cristo que veio a nós, que nos pregou o maior de todos os sermões. Tem gente que não é capaz de ouvir, tem gente que não dá conta de ouvir tais palavras. Os escribas e fariseus, os saduceus e os sacerdotes, eles não conseguiam, eles não suportavam ouvir esse sermão, porque esse sermão era muito pesado para eles, porque eles eram hipócritas, porque eles eram fingidos, porque eles eram religiosos, porque eles não tinham Deus em suas vidas, se aproveitavam da posição que tinham, falavam em nome de Deus, mas não tinham Deus. Por isso Jesus disse: ouvi o que eles vos dizem, mas não praticai as obras que eles praticam, porque eles falam e não praticam. Não precisa abrir nosso tempo
está escasso. Mas lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 9, diz assim: e também faço esta oração. Paulo dizendo aos filipenses: que o vosso amor aumente mais e mais. Repita comigo: que o nosso amor aumente mais e mais. Amém? É isso que Paulo desejava para os irmãos de Filipos. Que o vosso amor, irmãos, aumente mais e mais, em pleno conhecimento e com toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros. Que o vosso amor aumente mais e mais, e que vós experimenteis as coisas excelentes, e que sejais sinceros, e sejais inculpáveis para o dia de Cristo. Inculpáveis para o dia de Cristo. Olha só o que Paulo desejou aos irmãos em Filipos. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Meus irmãos, que palavra! Essa palavra é muito forte. Vou passar rapidamente em alguns pontos que acho importantes. A partir do amor sem hipocrisia, veio os degraus da ética do comportamento cristão, e vamos ver agora. Amor sem hipocrisia. A pior coisa que existe é alguém te dar um tapinha nas costas e dizer que te ama, e quando sai lá fora, ele vai embora para casa falando mal de você para o outro irmão. Isso é hipocrisia. Isso é detestável. O Senhor quer uma igreja irrepreensível, que ame verdadeiramente. E quando você pensar em falar mal de alguém, pense duas vezes. Pense se você ainda está em Cristo. Vou repetir. Quando você pensar em falar mal de um irmão ou julgar um irmão, reflita sobre você mesmo, se você ainda está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você não fará isso. Quem está em Cristo não faz isso. Quem está em Cristo ama. Às vezes a pessoa pode estar em Satanás. Satanás pode estar manifesta na vida da pessoa, sem que ele vire os olhos, sem que ele caia no chão. Satanás entrou em Judas, e ele saiu na ceia, levantou-se da mesa do Senhor, foi em busca das moedas de prata, planejou comprar um terreno com aquelas moedas. Ele estava totalmente tomado por Satanás, mas não virou os olhos, não demonstrou nenhuma reação, a não ser essa de trair o mestre, de vendê-lo por algumas moedas de prata, com a intenção de comprar um terreno. Então, às vezes, irmãos, quando começamos a pensar, a falar mal dos irmãos, quando começamos a julgar os irmãos,
se não pararmos imediatamente, podemos ser tomados por Satanás e trazer grandes danos para nós, para a igreja e para aquele irmão a quem estamos julgando ou condenando. Veja como é sério. Esse é o Evangelho de Cristo. Ou vivemos isso, ou somos hipócritas. Ou vivemos isso, ou estamos praticando uma religião que vai nos levar para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Estamos esquecendo do enxofre. Meus irmãos, os princípios éticos, eles estão aqui para serem praticados, para serem praticados. E ai de mim, e ai de você, se não praticar. O Senhor, Ele quer transformar o nosso coração. O Senhor quer transformar a nossa vida. Mas Ele jamais vai fazer isso se nós não quisermos ser servos de Deus. Porque quem é servo de Deus, serve a Deus. E quem serve a Deus, ama os irmãos, serve os irmãos e dá a vida pelos irmãos. Foi isso que o apóstolo João pregou durante toda a sua vida. Ele é considerado o apóstolo do amor. Foi o apóstolo que mais viveu. E acredito que foi o que mais viveu, porque foi o que mais amou. Quem ama vive mais. Fala para o seu irmão, quem ama vive mais. Isso é o que está inferido na Bíblia. Inferido é algo que você pode concluir que é sem que esteja escrito. Não é isso, pastor? Meus irmãos, ame o seu irmão. Detestai o mal. O apóstolo Paulo disse que nós devemos fugir do mal. Ele, aconselhando o seu discípulo Timóteo, ele disse: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, foge do mal. Ele disse para fugirmos do mal. E o apóstolo João, com outras palavras, ele disse assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós somos cristãos, se nós observamos os princípios éticos que aprendemos na palavra de Deus, nós não amaremos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que não agrada quem não é cristão. Esse Evangelho, ele não agrada quem é evangélico. Esse sermão só agrada a quem é cristão. Porque eu disse evangélico porque há um modismo religioso chamado evangelho, que está banalizado, que está em apostasia, que está em degradação moral e espiritual. O Senhor está nos trazendo de volta para o caminho, e o caminho é Cristo, e o caminho é ser cristão. E ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ser um imitador de Cristo. Amém? Ser evangélico significa guardar alguns princípios evangélicos. Significa nada. Agora, ser um cristão é ser um pequeno Cristo, é ser capaz de praticar todas essas palavras que dissemos aqui e ser capaz de morrer por essas palavras e pelo seu Senhor. Amai-vos cordialmente
uns aos outros. A palavra cordialmente, ela significa amor. O amor é cordial. O amor, ele tem que ser recíproco, de uns para com os outros. Temos que amar uns aos outros. O Senhor, ele está buscando uma igreja que pratique o amor. Ele está buscando Filadélfia. Ele está buscando uma igreja templária, uma igreja que pratique a palavra e não negue o nome do Senhor. Pratique a palavra e não negue o nome do Senhor. O amor é a marca visível daqueles que têm Cristo. Repita comigo: o amor é a marca visível daqueles que têm Cristo. Quem tem Cristo tem amor. Quem não tem amor não tem Cristo. É simples assim. Jesus não complica nada. E para finalizar, sede fervorosos de espírito. O que é ser fervoroso de espírito? Um irmão, ele definiu aqui para nós o que é ser fervoroso de espírito. E ele disse assim: espírito fervoroso é espírito que transborda em amor por Deus e pelo próximo. Ilustre esse fervor como uma vasilha de água fervendo no fogo. Ser fervoroso é como uma vasilha de água fervendo no fogo. Nós temos que, ao nos reunirmos como igreja, ser fervorosos de espírito, como uma vasilha que está ali recebendo fogo e mais fogo, e de repente estamos fervendo. Amém? Fervorosos de espírito, louvando, adorando, entrando no mover poderoso de Deus, tocando em Deus. E eu observava o Léo cantando, mas eu observava o Léo adorando, e ele dizia: adore, e eu não via muitas pessoas adorarem. Isso falta em nós o fervor. Se não temos o fervor, é porque não temos o amor. Porque se o amamos de todo o nosso coração, e se Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é tão importante, e se Ele é Deus para nós, nós fervorosamente vamos adorá-lo, vamos nos render a Ele, vamos nos ajoelhar, vamos nos curvar, vamos gritar, vamos ficar histéricos, dizendo glória a Deus, porque Ele é digno. Glória a Deus, porque Ele é digno. Glória ao nome do Senhor, porque Ele é digno. E adorar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o fervor do nosso espírito, com todo o fervor da nossa alma, porque Ele é Deus. Meus irmãos, quando eu leio todas essas palavras e prego, e eu olho para a nossa condição, eu fico triste, muito triste, e fico pensando: quando isso vai mudar? Quando seremos homens de Deus de fato? Quando será que reconheceremos que Jesus é o Cristo de Deus? Que Jesus é o Rei dos Reis? Que Jesus é o Senhor dos Senhores? Uma vez eu perguntei aqui
Quem gostaria que Jesus voltasse hoje? Um irmão levantou a mão. Os demais querem permanecer. Os demais têm que responder as mensagens do Facebook, do WhatsApp. Os demais precisam ainda aplicar o seu dinheiro no banco. Os rendimentos não chegaram. Tem títulos que vão vencer daqui a 20 anos e eu preciso esperar, porque eu tenho um sonho para realizar e ele não pode vir agora, porque eu estou apegado a essa terra, eu estou apegado a esse mundo, eu estou apegado às coisas desse mundo. Eu só quero ser salvo, mas que ele não venha agora. Não importa que ele venha agora, isso não significa nada. Eu estou bem. Isso significa que nós não o amamos. Porque lá em Apocalipse, a palavra diz que aqueles que o amam desejam a sua volta, clamam pela sua volta, estão fervorosos de espírito, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, quando vamos nos converter de fato?